Vejamos um outro exemplo. Agora, nós temos a proposição x pertence a R e x estritamente maior do que 1 é equivalente a x pertencer a R e x ao quadrado ser estritamente maior do que 1. Bom, novamente, a melhor estratégia é analisar separadamente a implicação de ida e a implicação de volta. Então, nós vamos começar aqui analisando a ida. O que nós queremos saber é se essa hipótese daqui necessariamente implica nessa tese daqui. Então, vamos primeiro entender exatamente o que é essa hipótese. Bom, é fácil ver que os pontos x que satisfazem essa condição são exatamente esses que foram marcados em azul nessa representação gráfica. O conjunto dos números reais estritamente maiores do que 1 corresponde ao intervalo 1 infinito aberto no 1. Então, feito isso com a hipótese, agora é hora de analisar a tese. Esse termo quadrático aqui, ele torna a análise da tese um pouco menos imediata, porém, ela ainda vai ser bem simples. Bom, o que nós queremos é identificar os valores reais de x, tais que o x ao quadrado seja estritamente maior do que 1. Ou seja, o que nós queremos são os valores reais de x em que o gráfico da função x ao quadrado fique acima de 1. Então, vamos começar traçando o gráfico da função x ao quadrado aqui, marcar o ponto 1 no eixo y e traçar a reta y igual a 1. É claro que nós vamos precisar identificar esses dois pontos de interseção aqui. É fácil ver que esses pontos em que a parábola x ao quadrado cruza com a reta y igual a 1, eles vão ter coordenadas x igual a menos 1 e x igual a 1. Só que vamos manter nosso objetivo em mente. O que nós queremos saber é quando essa parábola fica acima dessa reta. Então, se eu quero a parábola acima dessa reta, o que eu quero é a porção da parábola que está pintada em verde aí. Essa é a porção da parábola que nos interessa aqui. Observe que nós queremos x ao quadrado estritamente maior do que 1. Então, por conta disso, nós simbolizamos esse ponto com uma bolinha, esses dois pontos aí como bolinhas abertas, para deixar claro que ele não está na região que nos interessa. Porque nesse ponto, o x ao quadrado ele dá exatamente 1. Ele não é estritamente maior do que 1. Bom, feita essa observação, lembrando que o nosso objetivo é achar os x que correspondem a essa porção da parábola marcada em verde, nós vamos projetar essa parábola no eixo x e obter essa região aqui marcada em vermelho. Essa região é a representação gráfica dos números reais, cujo quadrado é estritamente maior do que 1, que são os elementos que satisfazem a tese. Então, o que nós temos aqui é uma representação gráfica dos elementos que satisfazem a tese. Então, eu vou desenhar essa representação gráfica da tese alinhada com a representação gráfica que eu já obtive para a hipótese. E lembrar que o que nós queremos é verificar se essa implicação aqui é verdadeira. Ou seja, nós queremos saber se x estar nessa região, se necessariamente implica que o x vai estar nessa região em vermelho. Então, será que isso é verdade? O fato de x estar na região em azul significa que o x está na região em vermelho? A resposta é sim, pois a região em vermelho contém todos os elementos azuis e mais alguma coisa. Então, todo elemento que estiver na região azul necessariamente estará na região vermelha. Então, a conclusão é que a implicação lógica de ida ela é verdadeira. Só que,
como a gente está tentando identificar se uma equivalência lógica é verdadeira, isso não é suficiente. A ida funcionou, mas ainda precisamos identificar se vale a volta. Será que essa implicação de volta, que é com a seta apontando para cima, ela é verdadeira? Então, em termos gráficos, a questão que precisamos responder agora é: será que todo elemento que está na região em vermelho necessariamente está na região em azul? Bom, a região em vermelho, ela claramente pode ser separada em duas partes. Se nós pegarmos um elemento da parte direita dessa região vermelha, é claro que ele vai estar na região em azul. O problema é, e se nós pegarmos um elemento nessa parte esquerda da região vermelho? Então, nesse caso, nós vemos claramente que ele não vai estar na região em azul. Então, qualquer elemento que nós escolhamos, qualquer elemento dessa parte esquerda da região vermelha, vai servir como um contra-exemplo para mostrar que essa implicação de volta é, na verdade, falsa. Então, nós podemos escolher arbitrariamente um elemento dessa região, como, por exemplo, x igual a menos 2, conferir algebricamente que ele realmente satisfaz as condições da hipótese, mas não a da tese, e escrever que essa implicação é falsa. Só que, para uma equivalência ser verdadeira, tanto a implicação de ida quanto a de volta precisam ser verdadeiras. Então, se a implicação de volta é falsa, nós já podemos concluir que a equivalência lógica ela é falsa.